Para começar a falar do filme de hoje, eu vou começar contando para vocês um caso pessoal. De saída talvez pareça meio aleatório, mas já já as coisas vão se encaixar e vocês vão entender por que eu trouxe esse exemplo. Até porque eu não acho que seja inadequado falar de uma memória afetiva em uma análise de um filme chamado Valor Sentimental. Vamos lá. O lugar que eu mais visitei em toda a minha vida foi, sem dúvida alguma, o apartamento dos meus avós. De certa forma foi a minha meia casa, já que, por mais que eu more fixo em outra casa há 21 anos, a casa dos meus avós foi palco de, digamos, 5 em cada 10 lembranças de infância ou adolescência que eu tenha. Cada metro quadrado daquele apartamento continua bem vivo na minha memória. Eu conheço e frequentei ele desde antes de me entender por gente. Eu cheguei a morar naquela casa por quase um ano, em 2003. Eu dormia lá todo fim de semana, de 2007 até 2014, e eu passei praticamente todas as minhas férias escolares, de final de 2006 até início de 2015, lá. Porém, quando os meus avós se foram, aí é claro que as coisas mudaram bastante de figura. Foi como se aquele apartamento, que eu tanto frequentei na infância e adolescência, fosse morrendo aos poucos, à medida que os meus avós também o foram. A perda dos residentes, a alma daquele lugar, se fez sentir e foi se alastrando aos poucos em cada centímetro de cada parede, mobília, eletrodoméstico, etc. Pois bem, em janeiro agora, início desse ano, o imóvel em que os meus avós moraram finalmente foi vendido. Aquela casa que eu frequentei desde que eu nasci ia ficar só na lembrança. Eu provavelmente nunca mais vou voltar lá, porque agora é a casa de outra família. Antes que as chaves do apartamento fossem entregues aos novos donos, eu visitei aquela casa 2 últimas vezes. Na penúltima, eu saquei o celular e tirei fotos e gravei vídeos de cada canto da casa, só pra registrar em algum lugar físico, pra além só da minha memória. E aí na última vez que eu fui lá, eu nem mexi no celular. O registro já estava feito, então não precisava. Eu só fiquei olhando e sentindo aquele lugar uma última vez, antes de dizer adeus. Eu lembrei dessa situação toda, da casa dos meus avós, da morte daquela casa e das fotos e vídeos que eu fiz no final, ao assistir a Valor Sentimental, novo filme do norueguês Joachim Trier. É Trier ou Trier? Eu nunca sei como é que fala. Joachim Trier. Trier, ok, beleza. Que é o mesmo diretor de Thelma, A Pior Pessoa do Mundo, Oslo, 31 de Agosto e por aí vai. Por que eu lembrei dessa história toda? Porque, em Valor Sentimental, a gente conhece uma família de artistas que mantém uma relação com um espaço particular, a casa que abrigou as últimas 5, 6 gerações daquela família, e agora que eles têm que se despedir daquela casa, eles encontram na arte uma forma de preservar aquele lugar de alguma forma e, talvez, curar e ressignificar velhas feridas que rolavam entre aqueles indivíduos desde sabe-se lá quando. Eu não me enxergo como artista, eu não me defino assim, eu não acho que a minha cabeça seja cabeça de artista, e eu também não acho que a minha produção, os textos que eu escrevo ou os vídeos que eu gravo, me qualifiquem para o título de artista. Mas eu entendo como que o ímpeto de se registrar algo, de se fazer um registro, ou no caso da família que estrela esse filme, de se encenar algo através da arte, pode conter em si um aspecto redentor, que ajude a aliviar dores, que tenha um papel central na conservação da memória e que faça jus a algo ou alguém que já se foi. Bom, antes de entrar em Valor Sentimental, é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E meu muito obrigado, do fundo do coração, a todos vocês pela marca de 12 mil inscritos aqui no canal. É um número que me deixa muito feliz, que eu não esperava atingir por agora e rumo aos 13 mil. Será que dá pra gente chegar a 13 mil até o fim do ano? Vamos ver. Bom, agora vamos lá voltar para Valor Sentimental. O roteiro foi escrito pelo Joachim Trier ao lado do Eskil Vogt, que trabalhou com o Joachim Trier em todos os trabalhos de ficção, curtas e longas da carreira dele, e ele gira em torno da família dos Borg, em especial da irmã mais velha Nora, uma atriz que segue na ativa no teatro, e da caçula Agnes, que há muito tempo já largou as artes cênicas para se dedicar à psicanálise, mesmo que na infância ela tenha estrelado o filme mais prestigiado do pai, o cineasta Gustav Borg. Eis que, quando a mãe da família morre, o pai, então divorciado e morando na Suécia, volta para reencontrar as filhas e, de quebra, rodar um longa com tons autobiográficos, que ele se recusa a admitir. Pro papel principal, o Gustav convida a filha Nora, mas ela declina porque ainda guarda muita mágoa por todos os anos de má relação que ela teve com o pai. E para substituir a filha, o Gustav contrata a Rachel Camp,
uma atriz estadunidense que vem ganhando certa notoriedade e vê no papel a chance de deslanchar a carreira de vez. Mas, porém, no entanto, todavia, não obstante, antes de apresentar a gente a qualquer um dos membros da família Borg, Valor Sentimental começa se concentrando na tal casa que eu citei anteriormente e que abrigou aquela família por gerações. A casa da família Borg não é estabelecida pelo filme como um ambiente puro e simples, mas sim como uma entidade viva, que reflete e define as personagens que a gente vai acompanhar nas 2 horas seguintes e que manifesta alegria nos melhores momentos ou desalento nos piores, à medida ou que a luz do sol entra pela janela ou que as sombras tomam conta da sala. Rola uma narração em off, num tom melancólico e quase deprimido, que relembra a história daquela casa, dos antepassados que passaram por ela e do significado emocional de cada mínimo detalhe dela. A câmera, do Joachim Trier, e do diretor de fotografia, Casper Tuxen, percorre a casa com calma, com paciência, dando atenção à textura de cada parede, janela, espelho, degrau de escada, centímetro do assoalho, nos movimentos suaves, que até me lembraram aquela cena final do Ainda Estou Aqui, quando a gente vê a casa dos Rubens Paiva vazia e é de cortar o coração. Então, a casa que a gente vê em Valor Sentimental é uma incubadora de memórias afetivas, tanto quanto as personagens que a ocupam. Ela respira, se empolga ou se deprime junto às personagens. Aliás, o roteiro do Joachim Trier e do Eskil Vogt começa num ponto de angústia e melancolia óbvias, e não é à toa que a primeira personagem que a gente conhece é a Nora, e também não à toa no momento de agonia e ansiedade totais quando ela está prestes a entrar em cena numa peça de teatro apropriadamente embalada pela música tema do Iluminado. Ela é uma atriz, mas ela segue com medo do palco, o que talvez soe inusitado, levando em conta que ela vem de uma família de artistas, mas na verdade se torna perfeitamente plausível e até natural quando a gente avalia a relação dela com o pai. O interessante, por outro lado, é que, embora a Renate Reinsve, que também estrelou A Pior Pessoa do Mundo, atravesse o filme com um olhar sempre deprimido e sobrecarregado, ela retrata os atritos da Nora com o pai não em tom de ataque, mas sim com um jeitinho tolhido de quem não consegue mais segurar uns ressentimentos há muito tempo entalados na garganta. Por outro lado, a caçula Agnes, que é uma personagem cuja presença podia facilmente se dissipar em meio às tensões entre a irmã Nora e o pai Gustav, acaba se firmando como uma figura intrigante por causa do fato dela ser a única do trio a não se dedicar às artes. Ela já foi atriz, mas há muito tempo largou a atuação para virar psicanalista. Isso faz ela adotar posturas diferentes dos demais. Ela é vivida pela Inga Ipsdotter Liljas e acaba se tornando a integrante da família mais adequada para mediar os problemas entre a Nora e o Gustav. Só que o legal é que ela faz isso sem que isso distancie ela de um dos dois a ponto de se importar mais com uma do que com o outro. Ela percorre a narrativa como fiel da balança, mesmo que não deixe de sentir na pele e sofrer por conta dos conflitos entre a irmã e o pai. Por sinal, isso rende um dos planos mais memoráveis do filme, que traz ela chorando abraçada à irmã na cama. O que nos traz, finalmente, ao Gustav. Ele é interpretado pelo Stellan Skarsgård numa das melhores performances da carreira dele. Ele é um cara que vê na arte uma forma de disfarçar e maquiar certos aspectos da trajetória pessoal dele. O longa que ele quer fazer é autobiográfico, sem fazer questão de ser fidedigno a cada detalhe em que ele toque, mas ele usa a arte para disfarçar e maquiar esses aspectos pessoais, não para fingir ser alguém que ele não é, mas sim para não sucumbir ao peso traumático do real. Ele é um cara tão distante do papel familiar que ele chega a perder qualquer tato social ao lidar com os parentes. Tem uma hora em que ele simplesmente presenteia o neto com os DVDs do Irreversível e da Professora de Piano. E por fim, o Gustav é um homem orgulhoso pelo papel de artista que ele representa, mas que nunca consegue esconder, na expressão e na postura corporal, o fardo que ele carrega pelo pai imperfeito que ele sabe que ele foi. E se por um lado ele encara a autoridade que ele assume no set de filmagem como se fosse a autoridade de um pai, por outro, ele não deixa de encarar a atriz Rachel Camp como um avatar da filha real e como uma chance de recomeçar do zero uma relação melhor com outra versão da filha. Aliás, a Elle Fanning é ótima ao ilustrar o apego que a Rachel recebe pelo papel que ela está interpretando e, ao mesmo tempo, o desconforto por não ser parte daquela família e, assim, ter de interpretar algo que ela reconhece ser tão íntimo e verídico para terceiros. É esse papel transformador da arte, de permitir que o artista faça as pazes com o passado ou consigo próprio, se engrandeça ou se redima e compense ou tente compensar o que ele perdeu ou deixou de viver,
que torna o desfecho de Valor Sentimental um dos mais lindos, catárticos e emocionalmente sólidos finais de filmes que eu vi em 2025. Não, o Joachim Trier não passa a acreditar com isso que todo sofrimento seja válido ou digno de ser vivido só por poder se tornar belo através da arte, e nem vê o processo artístico como um refúgio escapista para todas as consequências do real desaparecerem num passe de mágica. Não. Ele apenas acredita que a arte em si, nesse meio campo entre o registro fiel do real e os floreios da imaginação, e até da farsa, por que não, pode ser um terreno propício para se resolver e ou aprender a lidar com fantasmas do passado. Afinal, uma coisa não precisa eliminar a outra. É um belo filme, O Valor Sentimental, do Joachim Trier. É isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Valor Sentimental, o que você acha do cinema do Joachim Trier. Diz aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e se prepara que agora a temporada de premiações tá chegando com tudo e Valor Sentimental é um dos mais fortes filmes na lista aí. Será que ele vai passar na frente do nosso representante brasileiro, o Agente Secreto? Vamos aguardar pra ver. É isso. Um grande abraço e até a próxima.